Bom, eu quero seguir agora aqui e trazer outra informação para vocês. O presidente Lula passou a priorizar a agenda de pré-campanha para 2026 no Planalto em palanques montados nos estados para divulgar as políticas públicas. Vamos entender essa história com a Andrea Nelly? É aquela, Nelly, se tem uma boa notícia, se escolhe um estado e um público que o governo quer e precisa atingir mais para essa campanha prevista para o ano que vem. Bem-vindo, meu amigo, conta aí. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Inclusive, um exemplo dessa agenda quase que eleitoral do presidente Lula acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto. O presidente da República, nesse momento, então, vai divulgando um evento relativo a uma linha de crédito, uma espécie de linha de crédito, para que as pessoas que já possuem imóvel próprio possam, então, fazer qualquer tipo de reforma, principalmente aquela de âmbito estrutural, como, por exemplo, problemas no telhado, na instalação elétrica, na instalação hidráulica ou até mesmo uma simples ampliação porque a família cresceu. Então, esse é um dos eventos já desse bojo de eventos eleitorais e que o presidente Lula acaba utilizando então a parte final do discurso para não só reafirmar então aquilo que já foi feito pelo governo federal, mas também que é candidato à reeleição em 2026. O presidente tem adotado essa estratégia já nos últimos dias. A gente relembra que um evento semelhante ao que acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto nos últimos dias, na primeira quinzena de outubro, foi em relação então a uma linha de crédito para a classe considerada média da população e que pudesse assim então ter acesso à residência própria, seja apartamento ou casa térrea. Então o presidente Lula tem investido muito nessa questão habitacional também. Só que outro foco que tem sido levado em consideração nas agendas presidenciais aqui em Brasília e também nas outras cidades do país por onde ele percorre é justamente a questão da saúde, com agora tem especialistas, iniciativa do governo federal que leva especialistas médicos para as unidades básicas de saúde, para as unidades públicas de saúde, e isso acaba sendo também algo que chama a atenção do eleitorado na avaliação do Palácio do Planalto. Por fim, o presidente Lula tem adotado a estratégia aqui, definida juntamente com o gabinete presidencial, de se colocar como um antagonista do Congresso Nacional, que por vezes acaba deixando a desejar em relação a tudo aquilo que é de interesse público. A gente destaca que o governo federal usou essa estratégia principalmente quando não houve a aprovação da chamada taxação BBB dos bancos, das bets e também dos bilionários. O governo federal tem dito que está ao lado do povo, quando na verdade defende então essas taxações para que justamente não haja uma cobrança, uma sobretaxa sobre aqueles menos favorecidos. Esse tem sido o discurso do governo. Então, de certa forma, né, Evandro, você que acompanha aqui ao 3 em 1 na Jovem Pan, a eleição ainda leva um ano para que seja concluída, então, no primeiro turno e cerca de um ano e alguns dias para o segundo turno, mas aqui para o Palácio do Planalto ela já começou. Anélia, ela começa a partir do momento que o novo presidente toma posse. Obrigado pelas informações, meu amigo. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Eu quero te perguntar, Lula deve priorizar a pré-campanha para as eleições em 2026? Sim, a estratégia é estratégia política. Não, deve focar no governo. É cedo para a campanha. Dê lá a sua opinião, participe para a gente trazer também esse elemento para enriquecer o nosso debate. Alan Gani, o presidente da República já enfrentou momentos mais capengas, digamos assim, em termos de popularidade e de avaliação. Aí passa esse momento mais nebuloso e ele aproveita agora que a direita está sem uma identificação com o nome que virá para a campanha em 2026 e resolve já adiantar muitas das, muito do marketing político que ele pretende fazer estando com a máquina na mão. Sidônio Palmeira está quebrando a cabeça para ver como é que esses eventos serão encaixados e pensando nas viagens que o presidente Lula deverá fazer para fazer um anúncio em cada local, justamente para conquistar o público que esse anúncio atingirá. Como é que você avalia essa estratégia e a maneira como a direita está, combatendo essa estratégia? Ou a direita não está combatendo? Não, nem está combatendo, né? O Lula está nadando de braçada, ele está navegando sozinho, Evandro. Por quê? Porque ele já está em campanha e praticamente sozinho, não tem
oposição ao discurso dele. Não tem ninguém batendo, não tem ninguém desconstruindo no meio político. Alguém de peso, muito pelo contrário. O que está acontecendo? É muita briga interna dentro da direita, é muita briga por protagonismo, tem muita vaidade envolvida. Enquanto isso, o Lula com a máquina na mão, e aliás, ele sabe usar muito bem essa máquina eleitoral, né? Então ele aumenta o Minha Casa Minha Vida, ele lança programa de reforma de casa, ele lança um projeto com grande apelo popular, acho que tem consequências econômicas ruins, porque não vem junto com contrapartida fiscal, mas tem apelo eleitoral, que é a isenção do imposto de renda. Tem agora a questão do petróleo, teve encontro lá com o Trump, ou seja, ele está capitalizando tudo isso politicamente. Então é importante que a direita defina não só um candidato, mas defina o quanto antes uma estratégia para justamente se contrapor a esse discurso, porque ele está sozinho, né? Então, assim, se você não enxergar a realidade do jeito que ela é e ficar simplesmente ali numa bolha, o mundo real é diferente. Ô, Fábio Piperno, e nesse mundo real e nesse mundo da comunicação, como estratégia que está sendo criada aí pelo presidente da República e por toda a sua equipe, tem algo no discurso também que a gente já percebe que traz um pouco dessa pré-campanha 2026, que é o fato do presidente da República, em várias dessas manifestações e anúncios dos programas que o governo está lançando, também falar sobre uma certa jovialidade que ele tem, uma certa energia, mesmo estando com quase 80 anos de idade. Então, o presidente tem dito, eu estou aí a 180 por hora, eu tenho muita energia, que também faz parte de uma estratégia do setor de comunicação do governo federal para mostrar que o Lula tem condição de assumir mais um mandato, tirando um pouco daquela preocupação que se teve com a candidatura de Joe Biden lá nos Estados Unidos. O resultado para o Joe Biden lá não foi positivo e ele teve de fazer até aquela mudança depois, passando o bastão para a Kamala Harris, o que também gerou, digamos, uma consequência negativa para o partido ao enfrentar Donald Trump. Com o temor de que isso poderia acontecer também nas futuras eleições aqui no Brasil, vem a comunicação e, além de todos os programas, coloca o presidente Lula para viajar, e não apenas os seus ministros, e trazer, além dos anúncios, uma visão de que ele tem a robustez necessária para continuar no poder. Como é que você avalia todo esse pacote que está sendo montado um ano antes já das eleições? Primeiro, a gente tem que considerar que uma das coisas que o eleitor não perdoa é exatamente essa aparência de debilidade física. Pois é. O eleitor não gosta disso em lugar nenhum do mundo. Aliás, Biden tinha índices robustos para apresentar na economia e é o país onde foi popularizada a história do economia estúpido, né? A máxima lá do James Carville, que foi assessor do Bill Clinton, mas que com o Biden, surpreendentemente, não funcionou porque era um político passava uma imagem de alguém muito fragilizado do ponto de vista físico. Pois é. E isso pegou. No caso do presidente Lula, é exatamente o inverso. Quer dizer, a ideia é mostrar que não. É alguém que está prestes a fazer 80 anos, mas que está em boa forma. Quer dizer, teria condição de continuar por mais um mandato, até porque, caso o Lula se reeleja, ele terminaria o novo mandato com 85 anos. Pois é. Portanto, de longe, o presidente mais idoso da história da política brasileira. Então, a propaganda, ela é muito eficiente em mostrar isso. E outra coisa que eles demoraram para aprender é aquela história do Maquiavel, né? Quer dizer, o mal você faz de uma vez, o bem você vai distribuindo aos poucos. Não adianta querer, apresentar tudo de uma vez e depois não ter mais nada. Então, está agora, de tempos em tempos, aproveitando, apresentando uma agenda positiva que vai sendo distribuída gradualmente e que vai ser robustecida agora com essa questão do petróleo, provavelmente uma reunião com o presidente Trump, quem sabe no fim do ano um acordo do Mercosul-União Europeia e para 2026 o início da vigência da nova tabela do imposto de renda, que não tenham dúvidas, vai ter sim um grande impacto. Ô Zé Maria Trindade, a gente começa a perceber certa aflição de parte da direita, principalmente nos partidos de centro, de não ter um nome para guiar
um discurso que seja contrário ou que bata nas estratégias que estão sendo criadas pelo governo Lula na tentativa da manutenção do poder ao presidente pela quarta vez. Como é que você avalia o quanto esse debate está em torno do nome do Tarcísio, mas fica muito no bastidor, sem ter uma certeza? E essa é uma aposta que está sendo feita pelo PL. Jair Bolsonaro não pode anunciar agora porque ele precisa manter esse saldo eleitoral para que a coisa exploda lá na frente e atraia a atenção daqueles que, porventura, quiserem segurar ou trazer a direita para o poder novamente. Você acha que essa é uma estratégia muito arriscada ou o PL tem razão de adotar essa medida e deixar tudo a cargo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu estou escutando desde o início do ano, né, de líderes influentes aqui da direita, de que já está atrapalhando, desde o início do ano. Agora, a estratégia é correta se pensar do ponto de vista da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. Ele continua trancando os votos, ele continua sendo a figura principal. Se ele passar agora, entendem ali os aliados, ele perde exatamente esse grande capital. Houve uma tentativa forte de fazer com que o ex-presidente, a frase que eu ouvi era antecipar a decisão. Porque a decisão já está tomada, todo mundo sabe que, ou quando mais tardar no segundo turno, é evidente que o grupo Bolsonaro vai apoiar o candidato de direita, seja ele qual for. Mas a ideia é o Tarcísio, né? E o Tarcísio deu exatamente essa balançada para mostrar ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro de, olha, está na hora, nós temos que definir. O Lula já está no palanque. Os outros também estão tentando subir no palanque. E nós estamos aí perdidos e passando a impressão de que brigamos por causas e agendas pessoais. E não é bem assim. Essa história de presidente da República ser candidato à reeleição é tudo muito estranho. Porque num determinado momento ninguém sabe quem é o candidato e quem é o presidente da República. Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente candidato à reeleição que ele próprio não sabia quando ele era presidente e quando ele era candidato. De lá para cá houve regulamentações, houve definição de pagamentos, inclusive de deslocamentos do candidato, diferente do deslocamento do presidente da República, né? Mas isso se confunde. Então, Lula já está no palanque e falta o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, que se done que nada, o Piperno traçou uma agenda tão positiva aí que eu fiquei até tentado. Piperno vai ser chamado lá para participar de equipe de marketing, né, Piperno? Não, eu sou muito crítico da comunicação do governo desde o início, mas eu também reconheço que de algum tempo para cá melhorou. E eu acho que muitas bolas ficaram quicando esse tempo todo e eles não chutaram pro gol. Agora, não sei se por iniciativa ou não do marqueteiro Sidônio, o fato é que melhorou demais. Inclusive, o presidente Lula está ao vivo agora tentando chutar mais uma bola que estava quicando, trazendo esse programa que chama Reforma Casa Brasil. É um programa que foca na liberação de crédito com taxas mais atrativas para várias faixas sociais aqui no país, para que as pessoas possam adquirir materiais de construção, pedreiros, para reformarem as suas casas, arrumarem telhados que muitas vezes estão danificados, paredes que foram comprometidas, e ele vai subindo até chegar à faixa ali de quase 10 mil reais, de quem tem renda de quase 10 mil reais, e essa taxa vai mudando de acordo com a renda dessa pessoa, chegando até a níveis mais altos com financiamentos também oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Então, vejam, além dos programas habitacionais, da questão relacionada à aquisição de imóveis com taxas mais atrativas, o presidente da República também quer focar nas pessoas que já têm a casa própria, mas que muitas vezes se encontram numa situação em que a casa está bastante deteriorada, focando principalmente na classe mais baixa e na classe média, que é o grande foco de boa parte dos programas que estão sendo anunciados pelo governo federal. Como é que se analisa todo esse leque de estratégias, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. É uma estratégia claramente política, ou seja, o discurso ele é altamente político. Eu ia fazer a mesma brincadeira que o Zé fez ali. Qual é a agenda positiva que nós estamos vendo? Porque no discurso ela realmente é positiva.
Mas qual o custo disso? É uma pena que grande parte das pessoas não conseguem compreender esse custo econômico que vem por trás carregado ao longo dos tempos, porque, obviamente, o discurso ele tende a ser muito bonito. Lembre-se, eu mencionei na semana passada, para mim, os partidos políticos têm uma única função, que é tentar captar leads, como se fosse uma empresa privada captando leads. Eu, por exemplo, capto aqui para os meus clientes de investimento, os partidos políticos captam para eleitores, só que eles não têm nenhuma responsabilidade com a total verdade, ou, obviamente, eles deixam de lado as consequências dessas narrativas que eles colocam. Então, o Lula, ele mais uma vez, ele inflou o seu discurso. Foi aquele discurso inflamado, assim, obviamente, falando para o seu público: a Faria Lima não vai gostar, Faria Lima não quer dar dinheiro para os pobres porque quer que os ricos continuem ganhando muito mais. Isso não é uma verdade, isso carece de debate, isso é muito, muito pequeno, esse discurso, é um recorte muito barato, as consequências econômicas, os mais pobres quem pagam. Então, tudo isso vale um debate muito mais profundo para que a gente cresça como país, cresça como população, cresça como conhecimento intelectual que carece no Brasil, ainda mais em época de inteligência artificial. Como é que nós vamos competir com o mundo lá na frente, quando a gente tem 1 a cada 4 brasileiros dependendo de um Bolsa Família, onde você tem uma porta de entrada gigantesca e uma porta de saída muito pequena. Então, o que ele tem feito é justamente para tentar quebrar aquele piso da barreira dele de 50% de rejeição, tentar usar a máquina pública como pode, distribuindo dinheiro, principalmente de todos que produzem. Isso engloba todos, do mais rico ao mais pobre, em direção à própria máquina pública para que eles distribuam como eles queiram. Então, tudo isso traz consequências, e se ele conseguir se reeleger, para além dos problemas de terminar o mandato com 85 anos, como muito bem colocou o Piperno, como é que ele vai lidar com o fato de 2027 o orçamento discricionário e já virar zero, como o próprio governo assumiu? Então, ou seja, não há mais espaço para manutenção da máquina pública. Eles acham suas artimanhas, inflacionam a moeda, a dívida é diluída em termos reais com a inflação e, obviamente, sempre colocarão a culpa naquilo que a política faz muito bem: achar um responsável externo para jogar a culpa e ele aparecer como solucionador da pátria. Enquanto isso, ele continua distribuindo o dinheiro de todos.